6 horas e 47 minutos e nós estamos de volta aqui com o A Notícia de Frente. Olha, vamos continuar falando da pandemia, né? Pandemia. A pandemia agora, problema gravíssimo, né? Mas grave, grave, grave. Muito grave. Não é pouca coisa não, né? Porque falta UTI, né? Falta Em oxigênio. muitos lugares, falta vacina, né? Vai faltar vacina. E o seguinte, agora está faltando ar. Está faltando o ar, né? Nós vamos falar sobre a situação que vive Manaus. Os hospitais de Manaus, a gente vai só dar uma seguradinha, né? Que inclusive essa reportagem aqui, ela antecede o destaque do professor Haroldo Arruda, né? Mas a produção aqui me orientou aqui para dar uma seguradinha, né? Vocês não querem continuar a discussão? Dar uma seguradinha aqui antes de chamar a reportagem, né? E é sobre essa questão de Manaus aqui, né? Doentes, né, estão sendo levados aí. Deixa eu aproveitar para poder a outros pontuar uma estados, coisa. os cemitérios estão sem vagas. Eu vou aproveitar ampliou lá o toque de recolher. Sim. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma inversão aqui, né? Não vai precisar ser feita a inversão. Deu tempo, deu tempo. Programa ao vivo a gente vai agora aqui ver como está a situação lá em Manaus, né? Onde nós falamos aqui, só reforçando, os hospitais não têm mais oxigênio e os pacientes estão tendo que ser transferidos para outros estados. É um caos, né? Vamos ver a reportagem. A mulher desce e abre o porta-malas. É um carro particular. Ela trouxe cilindros de oxigênio para salvar pacientes do hospital. É um absurdo isso. Em Manaus morrer paciente por falta de oxigênio. Isso é inadmissível. Sandro está com a mãe dentro da unidade. Ele disse ao repórter Cleiton Pascarelli que está ajudando a carregar os cilindros de oxigênio. A minha mãe estava recuperando, Cleiton, muito bem. Ela passou mal porque ela viu 3 pessoas morrer na frente dela, se asfixiando. E a minha mãe não aguentou ver as cenas, Cleiton. A minha mãe está se reanimando. Eu já gastei, olha só, pessoal, que minha mão está toda suja. Isso aqui é de carregar oxigênio para ela poder estar mantendo a respiração. A cena se repetia por Manaus. Ontem à noite nós viemos aqui, pedimos para falar com a assistente social, tentamos de todas as formas conseguir oxigênio para minha sogra. A minha sogra ainda não morreu, porque os filhos estão se mobilizando para conseguir oxigênio para ela, porque senão ela já tinha vindo a óbito. Neste vídeo, compartilhado na internet, a psicóloga implora por ajuda e denuncia a ausência do insumo em uma unidade de pronto atendimento. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. A principal empresa que fornece oxigênio para a rede pública de saúde no Amazonas anunciou na semana passada que está com dificuldades de produção. O consumo hoje é o dobro do que em abril e maio de 2020, considerado o pico da pandemia no estado. Nós já entramos com uma ação na Justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. Do início do mês para cá, a demanda de oxigênio praticamente triplicou nas unidades de saúde. O consumo diário hoje é 76.500 metros cúbicos. Produção diária da Manaus, White Martins, Carbox e Nitron é 28.200 metros cúbicos. Olha o nosso déficit diário. Diante do desabastecimento de oxigênio e com a taxa de ocupação de leitos em 90%, pacientes daqui vão ser transferidos para outros estados do país. São 5 ou 6 estados participando desse plano de cooperação, que nada mais é fazer o transporte aéreo
desses pacientes consideramos na fase moderada. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. Hoje, o governo anunciou um novo decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus entre as 7 da noite e as 6 da manhã. Todas as atividades, exceto os serviços essenciais, também estão proibidas. Bom, e esse aí é o tema do comentário do professor Haroldo Arruda. E certamente já vou abrir o meu comentário dizendo o seguinte, que se nós tivéssemos, com relação a esse debate que o Paulo Coelho fez com o Lúcio Sorge aqui com relação à questão da vacina, se nós tivéssemos, por exemplo, né, já de forma plena a vacina Coronavac, pelo menos com essa baixíssima eficiência dela de 50,38, o cenário não seria esse. Porque a 50,38 de eficácia, ela segura a doença para casos moderados e graves. É isso, simplesmente isso, quer dizer, é a única coisa que nós temos, pelo menos, né? E a gente precisa acreditar na ciência. Ela é fraca de eficiência? É fraca de eficiência, mas ela evita, de certa forma, para uma segunda e terceira fase. Enfim, este é o segundo colapso lá no Amazonas, em Manaus. O primeiro vocês acompanharam logo no começo da pandemia, notícias horríveis de Manaus, né? Também com o sistema de saúde colapsado, falta de UTIs, enfim, por conta exatamente de dois fatores que à época foram apontados. Primeiro, a falta de estrutura, né? E segundo, uma conjunção entre duas doenças, o o Covid-19 e a H1N1, né? Só para vocês terem uma ideia, agora, neste exato momento, né, Manaus vive uma tragédia, porque não tem infraestrutura de absolutamente nada, falta oxigênio e, como vocês viram bem na matéria, os pacientes estão sendo transferidos, né? A média móvel de mortes cresceu 183% no Amazonas, o que é algo simplesmente insuportável, né, por parte de familiares, por parte da sociedade como um todo. E na entrevista, o ministro Eduardo Pazuello, né, imputou o problema, né, grave dessa situação no Amazonas, que não vai resolver hoje, nem amanhã e nem depois da manhã, quer dizer, tem 3 ou 4 dias críticos até, de certa forma, conseguirem regularizar a questão do oxigênio, né? Imputou a 3 fatores que levou a agravar a situação lá. Primeiro, ele diz que é a questão climática. Nessa época do ano, né, você tem muita incidência de doenças respiratórias. Ele está, na verdade, justificando por conta de outras doenças respiratórias, como eu havia dito no primeiro sistema que colapsou a saúde lá em Manaus, ele teve H1N1 comprovado e Covid-19. Então, as duas somadas, né, que são doenças respiratórias, né, que precisam de oxigênio, fez com que aumentasse o número de índice de ocupação de UTIs. E agora, segundo ele, não está sendo diferente, segundo o ministro Eduardo Pazuello. O outro ponto é a falta de infraestrutura hospitalar. Não tem hospital suficiente para atender uma demanda gigantesca dessa com relação a esse número de pessoas que estão sendo contaminadas com essas duas doenças, né? Tanto a H1N1 como a Covid-19. E o terceiro ponto, não se tem recursos humanos para atender todo mundo, não se tem médico e não se tem profissionais de saúde, boa parte deles estão contaminados e também morreram por conta da doença da Covid-19. Mas o que é mais grave em Manaus? Manaus, não sei se vocês se lembram, muito semelhante com Cuiabá, né? Manaus, eles melhoraram um pouquinho, abriram escola, abriram shopping, abriram tudo, né? E agora estão vivendo uma segunda onda. Ponto que aqui em Cuiabá a tarefa de casa foi feita pelo centro de triagem, né, que é o atendimento precoce. Manaus não teve atendimento precoce. Raríssimos os atendimentos precoces. Tanto é que houve nesta live, né, um discurso do ministro Eduardo Pazuello, juntamente com o Jair Bolsonaro, né, pedindo para que se faça esse atendimento precoce dos pacientes para que eles não chegassem ao estado moderado e grave como estão hoje nas UTIs, inclusive receitando aqueles meros medicamentos que não têm comprovação científica nenhuma, mas o presidente defende, o Eduardo Pazuello defende inclusive alguns medicamentos como a hidroxicloroquina, ivermectina, essa história toda que nós já conhecemos, que de certa forma
clínica já apresentou algum resultado, né? E existe uma polêmica muito grande com relação a esses medicamentos ainda. Então, esses fatores é que fizeram com que Manaus vivesse exatamente, estar vivendo uma situação grave como essa que está acontecendo lá em Manaus. Não montaram um centro de triagem que pudesse fazer o atendimento precoce, né? E agora estão, de certa forma, passando uma dificuldade gigantesca por conta dessa negligência. Aí é uma negligência de poder público, né? Falta de competência, falta de inteligência por parte do gestor, né? Por parte do governador, por parte do prefeito, de ter tido a expertise ou não acreditar, né, na possibilidade de uma segunda onda, não acreditar que a doença poderia retomar e retomar com muito mais força na cidade. Esse é um exemplo, e pode servir de exemplo para o Brasil todo, de como não se comportar, de como o governo, um líder não se comportar. Essa precaução toda que hoje você vê de forma prudencial o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, já alertando a sociedade, né, para um possível colapso da saúde aqui do estado do Mato Grosso, né, é exatamente o que não se teve lá em Manaus, por conta do secretário estadual de saúde, por conta das autoridades em Manaus. É esse caos que está acontecendo em Manaus que não pode acontecer aqui, porque tanta negligência por parte de boa parte da população lá, né, como teve lá, aqui também teve, na época das eleições, como na época do final de ano com as festas clandestinas, né? Então, é isso que está acontecendo em Manaus e agora é essa correria, esse desespero todo e pior, sem expectativa, né, para que realmente volte uma certa normalidade a questão da ocupação de UTIs lá em Manaus. Cemitérios todos lotados, hospitais todos sobrecarregados, não tem oxigênio para ninguém, absolutamente para ninguém. Quer dizer, o sujeito não está mais morrendo por conta da Covid-19, ele está morrendo por falta de oxigênio, né? Ele morre por falta de oxigênio porque tem tuberculose, ele morre por falta de oxigênio porque ele tem pneumonia, ele morre por falta de oxigênio porque ele está com H1N1, ele morre por falta de oxigênio porque ele tem asma, ele morre porque tem Covid-19. Ou seja, com todas as doenças respiratórias estão comprometendo os manauaras hoje. Então, ele morre de uma série de doenças. Ele morre com Covid e não de Covid não só de Covid. Isso que eu quero deixar bem claro. Não só de Covid. Mas isso não minoriza. Não, sim. Né? Isso não... Ou não tira, de certa forma, né, eu só queria a fazer conduta criminosa de um gestor que não teve a competência, eu só consigo entender dessa forma, não teve a competência suficiente para olhar na frente e poder ter tido um atendimento precoce àquela população. Só queria que você me concedesse uma parte, como dizem lá no parlamento, né? Já que eu preciso só fazer uma observação, que nós temos e temos a obrigação de sermos intelectualmente honestos no sentido quando afirmamos algumas coisas. Por exemplo, o Haroldo, que tem a minha admiração e respeito, ele disse agora há pouco aqui na sua explanação, na sua opinião, né, que se tivéssemos lá atrás usado a Coronavac, não estaríamos... Sinovac. A Sinovac? Sinovac e Coronavac, é a mesma coisa. Butantan, né? É Butantan. Não estaríamos nesse patamar que estamos hoje. Lá em Manaus, por exemplo, se tivesse usado, não estaria assim. Mas como usaram, se não existia uma vacina... Pois é, não. Pois é, e outra coisa, né? É uma hipótese. Isso é uma opção. Acabou de vir aqui, a semana que passou, talvez nessa, a turma lá dizer o seguinte, a eficácia nossa aqui é de 50,38%. 50,38%. E uma afirmação que há alguns dias atrás eram 78%. Que mais alguns dias atrás era de 90%. Se fizer daqui a pouco mais 3 dias, vai cair para 30%. O que eu quero dizer é o seguinte, não se usou e não se usa até hoje porque ela não existe. Se não tem o aval da Anvisa, não existe a vacina. Comprou, mas com essa já se prevendo que ela possa vir. Tem reunião agora domingo para bater o martelo sobre isso aí, do ponto de vista do uso emergencial. Tomara que haja consenso e que ela passe pelo crivo, né, do parecer da Anvisa. Senão, não adianta dourar a pílula, não adianta inventar história, não adianta querer... Já todo mundo fala de ciência. Se não tiver a Anvisa dando a sua opinião, a Anvisa que é, na verdade, o resumo da ciência, né, que é quem aponta, e é um órgão sério,
Daí falar que, aliás, se tem alguém que faz interferência aí lá na questão dessa vacinação aí, especialmente essa do Butantan, é o senhor Dória, que fez pressão, inclusive os próprios membros do staff da saúde do governo de São Paulo têm dito aí que o governo de São Paulo fez ali uma pressãozinha para que esses números aí, eles não fossem divulgados. Tanto que o Dória nem foi, quando foi divulgado aí 50,38%, ele nem foi na coletiva, porque é vergonhoso. E aí eu volto a afirmar aqui, guardadas essas proporções, tenta pegar o rio Paraguai, ou o rio Cuiabá, que desce para o Pantanal, chega ali perto da Cia Mariana, onde só tem jacaré ali, com um colete, como é que é esse negócio? Boia. Com a boia que diz o seguinte, ela só tem 50,38% de chance de salvar a sua vida. Então você discorda do Bolsonaro? Então, o quê? Eu não concordo com o Bolsonaro, que tem que ter o aval da Anvisa. Você acabou de dizer que a Anvisa é uma empresa séria. Mas séria, você duvida disso? Não, de jeito nenhum. Então. Se gente alguém que defende a Anvisa, sou eu. Se você afirma que a Anvisa é uma empresa séria e o presidente diz que não tem comprovação da vacina, considerando que é a Anvisa que chancela, você é contra o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro ele não defende que atropele-se a Anvisa. Pelo contrário, ele, Pazuello, inclusive... Mas ele disse que a Anvisa não tem comprovação que a Anvisa está liberando. Mas a Anvisa não está liberando. Ela tem uma reunião agora domingo, professor, para decidir sobre isso aí. Sim, exatamente. Não se tem a definição da Anvisa ainda. Não se tem. Não se tem. Ainda que o governo já tenha falado, vamos comprar, porque se aprovando, a gente já... E aí o Pazuello foi mais direto, falou, em questão de dias, pouquíssimos dias, a gente já começa a distribuir isso. É de imediato a distribuição, só que tem que ter esse aval aí. E a outra coisa é a seguinte, você falou uma coisa que eu sempre falo, sempre defendo aqui, o tratamento precoce. O Haroldo falou aqui, citou Cuiabá, que era o governo do... Mais importante que a vacina, você brincar no momento como o governo do Mauro Mendes, na minha avaliação, é o pulo do gato, que todo mundo está... Por quê? Por questão ideológica, né? A questão da ideologia, ela não tem comprovação científica, não tem, cara pálida. Olha só, preste bem atenção, acabou de ter aí um estudo publicado numa revista americana, pelo menos 60 estudos sérios. Aqui no país, 110 mil médicos avalizando, porque eles tomaram a iniciativa. Eles foram lá e falaram, gente, não tem a comprovação científica, fato, mas também não tem dizendo que vai matar. E aí o pessoal começou a experimentar e começou a surtir o efeito. Aqui, olha, na Pantanal é exemplo disso. Começou a usar aí nesse trabalho que o governo do estado fez, rapaz, reduziu sensivelmente, o governo admite isso. Se admite isso, se faz efeito, ora bolas, por que não se coloca em prática, já que o tratamento precoce resolve? Aí você vai botar suas fichas numa vacina que tem 50,38% de chance de eficácia, não falei segurança, pois não, o Lúcio Soja que levantou 5 dedos aí para fazer uso da palavra. Não, aqui tem uma declaração, nós temos também aqui, como você já conceitou a questão do tratamento precoce, tem uma declaração, uma entrevista do prefeito Emanuel Pinheiro falando exatamente sobre essa questão que nós estamos discutindo aqui, sobre como a Prefeitura de Cuiabá está aí organizando a vacinação aqui na capital. Vamos acompanhar a entrevista. Recebemos a histórica e tão esperada informação de que o governo federal se prepara para dar início à campanha nacional de imunização à Covid-19 na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. Entretanto, essa campanha, essa vacinação dependerá da certificação da Anvisa, que vai se reunir extraordinariamente no próximo domingo, dia 16 de janeiro. Estamos nos organizando, Cuiabá está preparada, está com toda a sua logística e infraestrutura já fechando os últimos detalhes. A preocupação de seringas e agulhas não existe mais. O Ministério da Saúde assegurou que vai dar todo o respaldo a todos os municípios brasileiros que necessitarem. Portanto, é com toda responsabilidade e segurança que afirma a população cuiabana, tão logo o Ministério da Saúde libere, Cuiabá vai vacinar. Essa aí, então, a posição aí do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também aguardando aí
o que é que acontece aí no cenário nacional, essa reunião aí da Anvisa aí, programada para o próximo domingo, para decidir ou não, né, sobre a liberação das vacinas aqui no Brasil. Eu acho que vai liberar. E eu só reforço aqui mais uma vez, né, nós temos aqui os dados, né, esse balanço, né, diário aí da Secretaria Estadual de Saúde. E antes desse balanço, só lembrando aqui, nós falamos lá no início do programa de hoje, de que o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, prevê, né, que em 15 dias não devemos ter mais leitos de UTI aqui em Mato Grosso. E aí ele fez essa colocação aí para dizer ao pessoal da educação, né, de que não tem como retornar as aulas presenciais aqui em Mato Grosso. E daqui a pouco vai ser o tema aqui do Paulo Coelho, né? E aí vamos aqui a esse balanço da Secretaria. A Secretaria de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira, temos aí o quadro, né, o resumo, 195.988 casos confirmados da Covid-19, foram registrados até o momento, aqui em Mato Grosso, 4.747 óbitos, né, em decorrência do coronavírus. Olha, só nas últimas 24 horas, por esse balanço aí da Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados 1.875 novas confirmações da Covid-19 aqui em Mato Grosso, né? E foram, ontem, só me corrijam se eu estiver equivocado, foram 20 mortes, não é isso? 20 mortes. 20 mortes. E olha lá a taxa de ocupação das UTIs. Se não me engano, ontem foi 63. 63, não, está em ontem era 63. Está em 68,80%, ou seja, a taxa de ocupação das UTIs em 24 horas aumentou 5%. Eu acredito que dentro... Agora a notícia mais forte... Olha lá, ontem aqui a Verônica me passando a informação correta, era 63,52%, um crescimento aí superior a 5% agora, Lúcio, na taxa de ocupação das UTIs. Agora, Lúcio, notícia terrível foi essa, lá que veio lá de Sinop, né? Todos os internados na UTI morreram, que passaram pela UTI morreram. No hospital de Sinop. Impressionante. No hospital tem de que ter Sinop. uma intervenção ali, rapaz, tem que ver o que está acontecendo. Todos morreram, sem exceção, que estavam na UTI. Desde o mês de outubro, é uma informação gravíssima. Né? Precisa ser apurada. Precisa ser apurada. Tem essa informação aqui no site Gazeta Digital, né? Eu vou até localizar aqui. Aqui, ó, está aqui a informação. A informação está aqui e pode ser colocada aí na tela. Olha lá. O relatório do Observatório Social de Mato Grosso apontou que todos os pacientes com Covid-19 internados em unidade de tratamento intensivo do Hospital Regional de Sinop, desde o mês de outubro, morreram. Ao portal Gazeta Digital, a Secretaria de Estado de Saúde negou que todos os pacientes com Covid-19 internados na UTI do hospital tenham morrido. O levantamento do observatório leva em consideração dados divulgados pelo Estado e pelo Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, que foi divulgado nesta quinta-feira, os óbitos foram registrados na unidade médica desde o mês de outubro. E este número representa todos os pacientes internados para a UTI, não tendo nenhum se recuperado da doença e saído com vida. Bom, são 7 horas e 11 minutos. Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho.